Olá pessoal, tudo bem? Que tal falarmos sobre empreendedorismo, inovação, liderança, investimentos e muito mais pela ótica do ESG e principalmente pela ótica da sustentabilidade? Meu nome é Daniel Pereira, criador do quadro Passaporte ESG, especialista em ESG pela Televisão Escola de Negócios e profissional em sustentabilidade para a indústria pelo MIT. Gostaria de convidá-los para transformar o nosso mundo em um mundo melhor. Venha com a gente, roda a vinheta! Olá pessoal, eu sou a Duda, mediadora do quadro Passaporte SG e sejam todos muito bem-vindos. Vamos para as perguntas de hoje. O que significa ESG e como se diferencia ele da sustentabilidade? Excelente pergunta, obrigado. O ESG ou ISD, cunhado por Kofi Annan lá em 2004, secretário da ONU na ocasião, que trouxe essa proposta alinhada com o mercado financeiro também, e aí isso acaba se distribuindo pelo ambiente de negócios, enfim. Então, esse acrônimo, ou essa sigla, como as pessoas às vezes preferem chamar, significa questões ambientais, sociais e de governança, em inglês, o E significa environmental, então é um termo que é traduzido de uma forma mais livre, ambiental. O S, social, que até é mais fácil essa compreensão, social, e governance, que governança em inglês. A governança tem uma relação muito direta com a gestão, com as conformidades, com due diligence, são assuntos que estão muito atrelados às questões jurídicas e legais dentro da estruturação de uma atividade, de uma empresa ou de um negócio. A sustentabilidade é um termo mais amplo, é um termo que a gente eu particularmente costumo dizer que é como se fosse um guarda-chuva, que acaba abrangendo e trazendo junto dela o próprio termo ESG. E aí inclusive é interessante, destacar que o ESG pode até ser interpretado e entendido como uma ferramenta, algo a ser operacionalizado dentro da estrutura de negócios, mas ele se desdobra em processos. Ele dialoga muito bem, ele se comunica muito bem com algumas certificações, com o GRI, com o IFRS, enfim, e com outras certificações. Então ele tem essa característica muito interna, enfim. E foi uma forma de distribuir essas questões relacionadas à sustentabilidade dentro do ambiente de negócios, dentro dessa proposta capitalista, que é uma proposta que já existe estabelecida há bastante tempo, E vale destacar também que não é um contraponto à questão ESG ou sustentabilidade, algo que veio para se contrapor ao capitalismo que aí está. Eu entendo e enxergo e defendo o ponto de vista de que é um ajuste natural pelo qual o modelo capitalista vai passar. Quando a gente olha para o modelo capitalista instituído que aí hoje nós temos, a gente entende os recursos sendo usados de uma forma linear. Basicamente, extrai, produz e descarta. Então a gente, dentro dessa proposta, e aí já falando da sustentabilidade um pouco, dessa economia mais circular, a gente entende muito mais reaproveitamento, a gente entende muito mais o aproveitamento dos recursos de uma forma muito mais inteligente, muito mais elaborada, garantindo recursos para as gerações futuras. Isso é um ponto muito forte da sustentabilidade. E aí, trazendo um significado da sustentabilidade, ele vai muito nessa linha. Garantir os recursos que estão sendo usados, para que esses recursos sejam garantidos para as gerações futuras, para que essas gerações se sintam mais confortáveis com relação ao que está por vir, sobretudo no ambiente de emprego, no ambiente de produção. Do contrário, se continuarmos a conduzir da forma que estamos a economia, naturalmente, em um determinado ponto, teremos aí um ponto nevrálgico a se trabalhar, porque os recursos naturais são escassos. E o modelo de consumo instituído tende para um consumo de forma mais infinita. Então, existe um contraponto aí, e a sustentabilidade, o ESG, vem muito para contribuir nesse equilíbrio, dessa questão do consumo, enfim.
E para os negócios, voltando a tratar dos negócios e para a indústria, que aí é uma das certificações que eu trago, que é a sustentabilidade para a indústria, né? A sustentabilidade traz essa perenidade, essa longevidade, essa continuidade, inclusive para os negócios, inclusive para a própria indústria. É uma segurança, inclusive, para ela. Então, ela traz sinais muito claros para a sociedade como um todo, para a economia como um todo, para os stakeholders, né? E a gente pode, eventualmente, tratar dessa questão de stakeholders numa outra ocasião. Mas, na medida que um modelo de negócio dialoga bem com os stakeholders, que são os atores que estão envolvidos numa determinada atividade, de fornecedores, até passando por concorrentes, e consumidores, investidores e tal, esse negócio sinaliza para esses stakeholders que está numa linha de perenidade, né, de continuidade. E o que os stakeholders juntam ou agregam com a sustentabilidade e o ESG? Os stakeholders, eles estão, em alguns casos, ligados de uma forma muito direta, na medida que sejam, por exemplo, fornecedores de uma determinada empresa, então eles, na medida que são consultados, eles ajudam a compor uma agenda de sustentabilidade. Existem os stakeholders mais indiretos, por exemplo, os consumidores ou uma determinada comunidade que habita, né, no entorno de uma indústria, ou de uma empresa, ou de um agronegócio, por exemplo. Também são considerados, essa sociedade e essas comunidades, elas também podem ser consideradas e devem ser consideradas como um stakeholders, ou seja, como alguém que de alguma forma tem uma relação com aquela atividade estabelecida e aquela atividade estabelecida também se relaciona com ela de uma forma direta ou indireta. A título de exemplo, imaginemos que uma determinada atividade utilize o recurso água, por exemplo, né? Uma questão relacionada à água. Como é que essa atividade ela faz essa captura de água, como é que ela devolve para a natureza e para as comunidades que estão no entorno daquela, ou na sequência daquele leito de um rio, por exemplo, né? Como é que esse modelo de negócio lida com isso? Se aquilo e a gente também pode tratar desse assunto numa outra ocasião, né? A chamada materialidade, e é um assunto muito interessante, inclusive. Como é que a empresa lida com esse recurso natural, como é que ela faz essa captação, como é que ela trabalha isso internamente dentro da sua operação e como é que ela devolve isso para a natureza. E ao devolver para a natureza, aquela comunidade que indiretamente está ligada, né, ela também depende do modelo de atuação dessa empresa. Então, a sustentabilidade e uma agenda ESG bem estabelecida faz com que a empresa dialogue com a comunidade, ouça a comunidade, perceba o que está acontecendo, perceba as mudanças que podem estar acontecendo e os stakeholders, inclusive, ajuda na medida que ele também traz a sua própria interpretação, que é muito válida. Né? Olha, o que está acontecendo, a gente está vivenciando essa situação, a gente está incorrendo em certos riscos, ou enfim, ou sendo beneficiados de alguma forma, e o que também acontece, claro, né? O diálogo é muito importante nessa relação empresa e stakeholders, é fundamental. Sim, muito obrigada. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Como as empresas podem integrar práticas de ESG em suas operações diárias? Excelente pergunta, é uma pergunta muito comum, recorrentemente a gente se depara com ela nos ambientes de trabalho, é uma demanda, inclusive, das empresas, né? Como é que uma determinada empresa poderia, de fato, implementar essa prática ESG. Se a gente considerar as questões ambientais, e aí eu vou tratar aqui de uma forma, embora um pouco mais superficial, porque é um tema que requer mais atenção e uma certa profundidade, entender a questão da materialidade, até um trava-língua, né? Sempre que eu vou falar materialidade. Mas o que é, de uma forma muito resumida, a materialidade? São os assuntos e os temas que são importantes para aquela determinada atividade. E aí, mais uma vez, a gente alinha essa materialidade com os stakeholders, que é importante entender o que os stakeholders entendem como importante para eles, alinhar essa importância com a atividade de determinada empresa e aí construir uma materialidade com várias mãos. Isso é um modelo, uma forma, um caminho para a gente pensar na questão ambiental, né, environmental, né, que a gente disse ainda no início da primeira pergunta, para que a gente dê início nessa agenda de ESG. A questão social, por exemplo, muitas empresas implementam e a gente sugere em algumas situações, né,
a questão do due diligence, que é um alinhamento com as questões legais, diminui riscos, inclusive, em questões contratuais, na medida que uma empresa pode fechar um contrato com uma outra empresa ou uma terceirização, e essa terceirização acaba trazendo algum problema trabalhista, por exemplo, ou alguma situação relacionada a questões análogas à escravidão, coisas do tipo, né, ou mão de obra infantil. Quando uma determinada empresa fecha um contrato com uma fornecedora e ela tem isso estabelecido como uma agenda, essa agenda ESG, ela incorre na possibilidade, isso muitas das vezes acontece, de alguma forma, ela puxar para si essa responsabilidade também. Então é um ponto importante a ser analisado. Muito importante. É um ponto nevrálgico, é algo que tem que ser analisado, e essa linha do diligence, e aí tem uma relação muito direta com o G, da governança, né, e passa, e também perpassa, né, pela questão social, né, tal. Uma outra questão que as empresas implementam também é o canal de denúncia. Então, por exemplo, questões relacionadas a assédio, questões relacionadas a qualquer tipo de assédio, né, seja assédio moral, intelectual, ou assédio sexual, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, existem os canais de denúncia para que os profissionais se sintam autonomia e se sintam à vontade, né? E aí tem todo um critério, evidentemente, né? Porque as denúncias não são feitas sem nenhum tipo de critério, mas e às vezes o canal de denúncia é independente, não necessariamente interno, ou seja, dentro da empresa, mas também é algo relevante que faz com que as relações profissionais se estabeleçam de uma forma muito mais saudável, e isso é muito mais produtivo. Então, como o ESG trabalha muito bem isso. Agora, uma coisa interessantíssima nisso é que esse acrônimo, ou essa sigla, se a gente separar essas letras, a gente vai entender que elas já existiam, que elas, de alguma forma ou de outra, em muitas das empresas, elas já funcionavam. Qual é a diferença desse encontro dessas três letras que formam o ESG? A grande diferença é que ela coloca no radar, o ESG coloca no radar a sustentabilidade. E a sustentabilidade é a garantia dos recursos. Então, por isso o ESG está debaixo do guarda-chuva da sustentabilidade, porque de uma forma ou de outra, ela operacionaliza a sustentabilidade dentro do ambiente de negócio. Porque como a sustentabilidade é um tema muito amplo, é difícil, é muito desafiador para uma empresa capitanear a sustentabilidade por si só e desenvolvê-la dentro da atividade. Então o ESG vem como um processo ou um ferramental para fazer com que que a sustentabilidade aconteça. Então a integração dessas três letras, ela aponta com muita clareza para a sustentabilidade, ou seja, para continuidade, perenidade, longevidade dos negócios, enfim, envolve os stakeholders. Então é algo muito envolvente, inclusive. Nossa, o ESG tem muita coisa em volta dele, né? Acredito que seja muito mais do que a gente pensa. Sim. A gente conhece o básico, assim. Sim, tem muito... É algo que vem se despontando cada vez mais. Quando a gente fala lá em Kofi Annan, em 2004, quando ele trouxe essa proposta, né, falando um pouquinho disso novamente, então nós temos aí 20 anos da proposta do ESG, né, o ESG. Mas tem muita coisa para ser implementada, para ser trabalhado. Então, o ESG versa muito com a questão do direito dentro do ambiente corporativo. Então, a linha advocatícia que vem se especializando nisso e traz resultados fantásticos. Então, isso é muito rico, inclusive, esse tipo de relação advocatícia dentro dessa agenda ESG. E aí é interessante porque eu também tenho uma especialização em compliance, em direito corporativo, associado à questão do ESG. Então, isso tudo conversa muito, né? São profissões que conversam muito. A administração, que é a minha graduação, ela também conversa diretamente com o ambiente empresarial. Então, são componentes que vão se somando ao longo da carreira, ao longo das formações, ao longo das certificações e tal. E o MIT é a cereja do bolo, né? Que traz uma visão muito refinada, muito refinada. Então ele junta essas pontas que ao longo das certificações, às vezes, não que ficam soltas, né, mas que são mais complexas, e ele consegue com maestria fazer essa junção, e aí devolve um profissional muito mais refinado para o mercado de trabalho. Poxa!
Bom, agora vamos à nossa última pergunta. Ela veio do nosso LinkedIn. Qual é a importância da transparência em relatórios ESG para investidores? Muito boa pergunta. Olha, a gente vai na linha dessa resposta, a gente vai muito tempo. Mas as acreditações, né, que são empresas que atuam de forma paralela, né, e aí eu uso paralela com aspas significativas e grandes, porque é um termo inclusive extremamente positivo, né, não tem demérito nenhum nesse termo. O que elas fazem? Elas acreditam naquele relatório que foi disponibilizado. Então a empresa, por exemplo, ela pode considerar, vamos pegar o GRI como exemplo, né, que é um modelo de relatório difundido no mundo inteiro, já estabelecido há muitos anos. A empresa pode adotar um GRI, que é uma certificação que eu tenho inclusive, e para apresentar para o mercado quais são as suas ações sustentáveis e como é que elas também versam com o ESG. E é interessante porque existem algumas empresas que atuam para certificar a certificação, vamos dizer assim, né? Então elas apontam e atestam que aquilo é verídico. Então isso traz transparência para a atividade. E aí é um ponto muito interessante, porque existe uma diferença significativa entre um relatório de sustentabilidade e um marketing de sustentabilidade. E aí a gente acaba tocando num tema muito recorrente, e aí não muito saudável, né, que é o greenwashing, e aí tem o social washing também, que se fala hoje, né, que é a lavagem verde ou a lavagem social. Mas o que isso significa? Às vezes, de uma forma equívoca, o marketing lança uma propaganda, uma publicidade ou algo nessa linha, né? Ou seja, divulga de uma determinada ação. E aquilo é muito válido, claro que é muito válido, mas se não tiver um critério interno muito bem estabelecido, para que se entenda que aquilo realmente é algo muito assertivo, mais adiante a empresa pode ser cobrada, no sentido de que aquilo não é realmente uma característica relacionada à sustentabilidade ou ao ESG, e aí acaba por caracterizar o greenwashing, que é uma lavagem verde. Tipo assim, a empresa tenta apresentar e vender uma coisa que ela de fato não faz ou não consegue fazer, mas não por incapacidade, talvez por falta de uma gestão mais apurada. E é muito importante hoje, e estou dizendo que a resposta vai se desdobrando, né? Hoje é impossível se tratar uma boa estratégia empresarial sem um bom profissional sobre ESG e sustentabilidade sentado à mesa. Simplesmente impossível. É muito importante que se trace as novas estratégias com base e pautadas numa visão sobre sustentabilidade e ESG. Então essa lente da sustentabilidade e ESG tem que estar à mesa na hora das principais tomadas de decisão. Isso é um fato. Mas de uma forma geral, voltando à resposta, né, é isso, são as acreditações, são as empresas que atestam a veracidade disso, e a diferença, só para a gente amarrar e finalizar, né, a diferença entre uma propaganda, uma publicidade e um relatório é que o relatório ele é apresentado por meio das regras de mercado. E aí, por exemplo, como eu citei ainda há pouco, o GRI é uma delas. Então ela traz esse critério para a divulgação do que está sendo feito. Então tem todo um desdobramento, para que isso aconteça de uma forma bem transparente, né? E aí, só para a gente amarrar de fato agora, né, que o assunto para mim é extremamente prazeroso, né, para gerar transparência. Então a transparência vem pela assertividade dos relatórios e pela assertividade das ações. Nossa, então na empresa é fundamental ter alguém certificado ou com alguma graduação em sustentabilidade ESG, né? Sim, sem dúvida que é. E cada vez mais. E é interessante, né, ainda dando sequência, que existem várias formações que hoje versam com o tema, né? Um administrador, um advogado, um profissional da área ambiental, que tem essas questões de certificações ambientais que estão de uma forma muito direta ligadas, então engenheiros ambientais. Então existem vários profissionais que hoje estão direta ou indiretamente ligados a essa questão ESG. E é interessante que o ESG ele se desdobra no mercado da construção, ele se desdobra no mercado da logística, ele se desdobra no mercado da indústria, ele se desdobra e tem algumas ações inclusive até no comércio. Então ele está distribuído.
ele está muito bem distribuído e vem se estabelecendo cada vez mais. E existem muitos negócios, inclusive acadêmicos e novas formações acadêmicas, né? Tanto que a gente traz algumas delas, que estão diretamente vinculadas a essa nova proposta de sustentabilidade ESG. E isso é muito bom, é um sinal muito forte, porque na medida que o ambiente acadêmico começa a formar profissionais, é sinal que existe demanda, né? Porque essas vagas estão preenchidas no mercado acadêmico. E esses profissionais que saem desse mercado acadêmico encontram um ambiente muito vasto para se trabalhar. Então tem muita demanda, e inclusive com boas remunerações. Muito interessante isso, principalmente para os jovens, né? Bastante. Gostaria de agradecer as suas respostas, acredito que contribuiu com o conhecimento de todos. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Agradecemos pela sua presença, por ter ficado conosco até o final do vídeo. E tchau, tchau!